Nos primórdios, os povos mais antigos tinham os heróis como símbolo do caminho a ser seguido de uma pessoa medíocre com vícios de comportamento para o caminho dos deuses, que era a busca da excelência como ser humano na jornada do material para o ser divino. Hércules é filho de Zeus com uma mortal, isso que fazia dele um semideus, ou seja, metade homem, metade Deus. Era a esposa de Deus, quando descobriu do nascimento de Hércules, ficou furiosa e queria acabar com a vida dele. Mandou 2 serpentes fazerem o serviço e a mãe dele, de Hércules, quando ouviu o barulho, saiu correndo para ver o que estava acontecendo e viu Hércules brincando com o corpo das 2 serpentes já mortos. Isso mostra uma grande força devido à sua característica divina e também a vulnerabilidade de ser uma criança que conecta com o seu lado humano. Essa grande perseguição de Hera contra Hércules seguiu até a fase adulta, quando ele já tinha constituído família, ele era casado e tinha filhos. Hera conseguiu envenená-lo, fazendo com que ele fosse tomado por uma espécie de loucura. Essa loucura fez com que Hércules enxergasse a sua esposa e os seus filhos como inimigos e tirou a vida deles mesmo. Quando ele voltou a si, ele ficou transtornado pela desgraça que tinha acontecido, pelo grande problema que ele tinha criado por ele ter matado a sua família inteira. E ele foi tomado por uma profunda dor e tristeza. E ele já não conseguiria mais viver com aquilo. Foi quando ele foi até o oráculo de Delfos. Naquela época, os oráculos eram os lugares que as pessoas iam para ter ideias e visões do que elas deveriam fazer quando elas se sentiam no fundo do poço sem saída. E o oráculo falou que o Hércules deveria cumprir uma penitência, se apresentar a um deus e servir aquele deus para o que ele quisesse que seja feito. Cumprindo o direcionamento do oráculo, Hércules se apresentou ao deus Euristeu. Só que o que ele não sabia é que o deus Euristeu era servo de Hera, a esposa de Zeus. E conversando com Euristeu, Hera ordenou que ele desse 12 trabalhos que fossem humanamente impossíveis, com o objetivo de exterminar, acabar com a vida de Hércules. E Euristeu bolou 12 obstáculos, 12 trabalhos incrivelmente difíceis para que Hércules fosse exterminado naquele momento. Aqui se iniciam os 12 trabalhos de Hércules. A jornada de um homem comum, de um homem que erra, de um homem em desgraça, de um homem com vícios de caráter e de comportamento, buscando se limpar, buscando desenvolver habilidades e virtudes para se tornar o mais próximo da excelência humana, que é se aproximar do comportamento dos deuses. Então é a jornada de uma pessoa comum, mundana, até a jornada de um caminho do Deus. Né? Quando a gente tem o cumprimento dos 12 trabalhos de Hércules, o que acontece? Hércules ascende ao Olimpo, ou seja, ele vai morar ao lado do seu pai, Zeus. Qual que é a simbologia que isso traz para a gente? Que nós, pessoas comuns, com vícios de caráter e de comportamento, devemos cumprir obstáculos, trabalhar na gente mesmo, nos superarmos, nos desenvolvermos em caminho à nossa máxima excelência humana, que é se aproximar do divino. E aqui entram os 12 trabalhos de Hércules. Os 12 trabalhos nada mais são que obstáculos que extraem do Hércules habilidades que ele precisa desenvolver para cumprir cada um desses obstáculos e, ao mesmo tempo, um combate interno de lidar com os vícios, construir virtudes
para se aproximar de um comportamento divino. Os gregos antigos tinham um sistema educacional chamado paideia. E a paideia, grande parte desse aspecto de desenvolvimento de uma criança a um homem de valor, que é o que eles tinham a ideia de herói. O herói simbolizava o ser humano na sua máxima excelência humana. Então a paideia consistia em uma educação de comportamentos, uma educação de autoconhecimento, uma educação ética de princípios e valores, para que o homem se tornasse uma obra de arte, ou seja, se aproximasse do caminho dos deuses e se tornasse a sua excelência como ser humano. E grande parte do sistema educacional da paideia era baseado na mitologia do Hércules, do herói Hércules, e dos 12 trabalhos que ele cumpriu. E se usava tanto a jornada do herói Hércules, quanto cada um dos 12 trabalhos para desenvolver habilidades, comportamentos, virtudes, valores e princípios para a formação de um indivíduo mais próximo do divino. Dentro do significado e simbologia de cada um dos 12 trabalhos, nesse primeiro episódio aqui, eu vou trazer o leão de Nemeia, que é o primeiro trabalho. Então é incumbido a Hércules aniquilar, matar o leão de Nemeia. É um leão que fica na região de Nemeia e é um leão estratosférico, gigantesco, agressivo, que está devastando toda aquela região. E tem alguns aspectos sobre o leão que torna essa tarefa mais difícil. Primeiro, que o leão era de um tamanho descomunal. Segundo, que a pele do leão era impenetrável. Ou seja, o Hércules, mesmo usando o seu arco e sua flecha, mesmo usando o seu bastão, não conseguiria penetrar a juba e a carcaça e a pele do leão. O Hércules então precisava usar outras ferramentas para conseguir cumprir essa tarefa. Chegando a Nemeia, a primeira coisa que ele faz é procurar o leão, e aí ele encontra o leão, dá de frente com aquela besta, com aquela fera gigantesca, que solta um rugido e mostra os dentes afiados para o Hércules. O Hércules tenta soltar uma flecha, mas não fez nem cócega, uma vez que a pele do leão era impenetrável. Ele usou o seu bastão para tentar acertar a cabeça do leão, que partiu ao meio, e o leão pulou em cima dele. Ele conseguiu pular e fugir. Ele se escondeu para tentar entender o que ele poderia fazer para lidar com aquele obstáculo, como que ele poderia matar aquele leão, uma vez que era praticamente impossível. A primeira coisa que ele fez foi pedir ajuda à deusa Atena. Atena é a deusa da sabedoria. E a deusa Atena falou o seguinte para ele: você não conseguirá vencer na força bruta. É preciso se aproximar e sufocar o leão. E Hércules entendeu que ele precisava dar o famoso mata-leão no leão e asfixiá-lo até a morte. E foi exatamente isso que ele fez. Ele conseguiu chegar perto do leão, entrando lá na toca do leão, conseguiu passar o braço pelo seu pescoço e asfixiou até o leão morrer. O que a gente pode tirar de aprendizado desse primeiro trabalho de Hércules? Primeiro, Hércules recorreu à deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, para lidar com esse primeiro obstáculo. Isso quer dizer que nós devemos entender que na maioria dos obstáculos que a gente enfrenta na nossa vida, a força bruta não vai ajudar a gente precisa usar a sabedoria. Sabedoria é o conhecimento aplicado para resolver uma questão. Segundo ponto, como é que o Hércules matou o leão? Se aproximando dele e o sufocando dentro da toca. Outra simbologia é, nós temos um leão dentro da gente, que é um leão descontrolado, que é justamente a dificuldade da gente controlar os nossos impulsos mais primitivos, né? A agressividade, o desejo por satisfação de prazer com fim nele mesmo, o desejo sexual, e nós devemos aprender a sufocar esse leão
dentro da toca, quer dizer, dentro de nós mesmos. Nós precisamos aprender a amansar, a domar esse leão, que são os nossos impulsos mais primitivos, para que a gente consiga aflorar a sabedoria. Depois de matar o leão, o Hércules, ele precisa tirar a pele do leão, porque a deusa Atena falou, depois que você cumprir, você precisa da pele e da cabeça do leão, que vai te proteger. E aí o Hércules precisa pensar, mas se é impenetrável, como é que eu vou tirar a pele desse leão? E aí ele entende que ele precisa usar a própria unha, a própria garra do leão para conseguir tirar. E aí ele tira, veste a pele do leão e coloca a cabeça do leão como um capacete, como uma coroa. O que isso simboliza também? Simboliza que nós precisamos ter a capacidade de vestir a roupa do leão, ou seja, os nossos impulsos, a agressividade, eles são importantes, mas eles precisam ser domados e domesticados para a gente conseguir usá-los no momento certo, na hora certa. Trazendo para os dias atuais, é isso que representa a ideia do atleta da vida real. É usar toda essa sabedoria, esse conhecimento arcaico que remonta desde o início da civilização grega, toda essa simbologia do que é a jornada do herói, que nada mais é do que o ser humano comum buscar a sua máxima expressão como ser humano, alcançando o seu lado divino. E é isso que a gente entende hoje em dia, para pegar esse conhecimento, para pegar essa sabedoria, tanto da simbologia do Hércules quanto dos 12 trabalhos, e aplicar na nossa vida. É isso que significa ser um atleta da vida real. É você usar cada oportunidade da sua vida como uma oportunidade para você diminuir os seus vícios de caráter e de comportamento, construir virtudes e desenvolver habilidades para você se conectar com a sua centelha divina, ou seja, ser humano o mais perto da sua máxima excelência.